Dando continuidade ao nosso podcast CRM Paraíba, continuando com o Dr. Clécio Leite, que está dando uma verdadeira aula aqui para a gente, conhecimento. Dr. Clécio, a sua formação, o senhor poderia falar um pouco sobre essa formação, o conhecimento que o senhor tem nessa área? Olha, eu fui sempre eu fui um garoto de fazenda, Cláudio. Meu pai era técnico agrícola, ele já, infelizmente, faleceu já há algum tempo. E eu fui criado em fazenda. Então, assim, nunca almejei chegar à universidade. Então, até os 12 anos, se você me perguntasse o que era uma universidade, eu teria dificuldade de lhe dizer, porque era uma criança criada. Agora, se perguntar sobre os pássaros, sobre as árvores, eu ia dizer com tranquilidade. Mas, enfim, eu fiz meu ensino, tá? Fundamental em escola pública, ensino médio também. Eu vim de escola pública, tive a oportunidade, adquiri uma bolsa de estudos, de estudar 2 anos em escola particular. Estudei o primeiro ano científico. Na nossa época era científico. Hoje eu não sei nem classificar, Cláudio. E o segundo também no Colégio Marista Pio X aqui em João Pessoa. E o terceiro ano também fiz no Objetivo, que era um grande colégio que havia na época. E aí passei em medicina na Federal de Pernambuco. Comecei meus estudos lá. Depois o destino me trouxe aqui para Paraíba, tá? Onde eu concluí meu curso. Terminei medicina aqui, fiz cirurgia geral, tá? Porque eu pretendia voltar, então era o meu de eu entrar em contato com os cirurgiões, os grandes cirurgiões que a Paraíba tem. A gente tem grandes cirurgiões. Porque se eu fosse muito antes, ia ficar um gap, uma distância muito grande, e quando eu voltasse eu ia ser uma pessoa desconhecida. Perder a referência. E aí fiz cirurgia geral aqui e depois tive o prazer de fazer cirurgia de cabeça e pescoço no Instituto Nacional do Câncer. É interessante que quando eu estava terminando a cirurgia geral, eu fiquei um pouquinho, aquelas fases reflexivas da gente, e acabei dizendo, não, vou fazer direito. E aí fiz a prova e passei em direito. Mas aí eu já tinha feito a inscrição no INCA. E aí os professores, não, vá fazer a prova. Eu disse, não, professor, mas eu vou ficar como geral, já tenho alguns trabalhos, mas eu prezo muito pela qualidade de vida. E via meus preceptores de plantão diuturno, final de semana. Morrendo da plantão. Não tinha Natal, não tinha Ano Novo, não tinha Páscoa. Eu disse, poxa, eu tenho que repensar. E aí, eu lembro ainda hoje que eu ia fazer um seminário e o resultado ia sair nesse dia. E quando eu chego no HU para apresentar o meu seminário de cirurgia, na categoria de residente, já no finalzinho, já quase cirurgião geral, aí estava aquela euforia na sala, sabe? Eu disse, o que é que está vendo? Não, o resultado saiu. Eu disse, pô, eu acabei de olhar e não saiu. Aí eles projetaram aqueles retroprojetores, né, e aí eu fiquei feliz demais, cara. Na época eu alberguei o primeiro lugar geral, todos os cirurgiões, hematologistas, radioterapeutas faziam uma prova só, e eu fui o primeiro lugar geral do Instituto Nacional do Câncer. E aí meus preceptores fizeram aquela pressão, me chamaram para conversar, disse que a minha natureza era fúrias operans, entendeu? E aí eu declinei da área do direito, tá? Que sorte a medicina teve. E aí, Cláudio, enverguei pelo Instituto Nacional do Câncer, fiz 3 anos de cirurgia de cabeça e pescoço em um hospital público, a maior referência da América Latina. É um hospital do SUS, em que atende, na verdade, vários países, né, fronteiriços, com casos de cânceres avançados. Tive a oportunidade de conhecer o aspecto científico. Eu lembro que na primeira semana, quando eu cheguei, o chefe da cirurgia de cabeça e pescoço, ele me deu um Toshiba 0, um laptop de só. Perguntou se eu tinha computador. Tinha não, vem cá, me deu um Toshiba. E disse, só entrega no último dia da residência. E eu vi que, disse, poxa, que a coisa é diferente. Mas eu não sabia que era um presente de grego. Tive que preparar muitas aulas, entender, muitos capítulos. Mas se viu demais como crescimento científico. Você descobriu que não tinha almoço grátis. Não tinha almoço grátis. E assim, no Instituto Nacional do Câncer, nesses 3 anos, Cláudio, eu não dei um plantão fora do Instituto Nacional do Câncer. Eu realmente me dediquei 100% àquilo ali, porque eu sabia que eu ia ser um reflexo daquilo ali. Então, no Instituto Nacional do Câncer, vinham fazer fellow pessoas do Imperial College em Londres, entendeu?
Eu lembro pessoas do MD Anderson, de todas as Dos países. grandes hospitais de oncologia. Eu lembro que nesse evento do Júlio Verde de 2014, que eu estava lá, quando foi instituído, eu lembro até que foi o Michael Douglas que deu uma palestra. Você sabe que ele teve um câncer de orofaringe, tá? E Catarina Zeta-Jones, a belíssima Catarina Zeta-Jones, a esposa, falando, eles viraram ícones, speakers de prevenção contra o câncer. E então, assim, naquele dia eu encontrei um fellow, tá? Que era, na época, segurava as pinças, vamos dizer assim, para mim, como R3, né? Lá da cabeça e pescoço. E muita gente em volta dele, né? Quando ele me viu, acenou e tal, e veio conversar. E aquele garoto que era fellow se transformou no chefe da cirurgia de cabeça e pescoço do MD Anderson. Entendeu? E então encontrei outros colegas do Brasil nesse dia. Então veja a envergadura da gente ter um hospital feito o Instituto Nacional do Câncer, que determina as normas de câncer para os demais hospitais oncológicos do Brasil. E que dá as estatísticas. Então diz, poxa, a gente está numa estrutura aqui que o paciente adoece e você trata da forma correta. Muitas vezes o tratamento era um tratamento caríssimo, porque era, às vezes, de antibiótico para aquelas infecções perigosíssimas desses grandes hospitais, era praticamente o valor de um carro popular. E eles tinham toda a tecnologia. O Instituto Nacional do Câncer foi o primeiro hospital a ter o Da Vinci, o robô, tá? E a cirurgia de cabeça e pescoço. Eu não sabia, eu pensava que tinha sido em São Paulo. Não, foi o Instituto Nacional do Câncer. Foi. E a primeira especialidade a usar o robô lá no hospital público foi a cirurgia de cabeça e pescoço. Para tumores de base de língua, que geralmente tinha que traqueostomizar o paciente, né? Uma cirurgia bem invasiva, fender a mandíbula. E com o auxílio do robô, conseguia se extirpar a doença com um grau de rotação das pinças maior do que a rotação da mão, a visibilidade aumentada. Então, assim, aquilo me fascinou. Então, a gente pegou essa época e depois de 3 anos, eu tive a oportunidade de ir para a França, tá? Para Lille, mas voltei para Paraíba. Já estava há muito tempo, entendeu? E precisava voltar. As raízes me chamaram e eu, com pesar, disse a meu chefe que declinava daquele convite, mas que no final das contas, né, eu acho que foi até mais benéfico. Porque os cirurgiões de cabeça e pescoço, sobretudo dessas grandes instituições, USP, INCA, Camargo, a gente tem grandes instituições, eles são conhecidos no mundo como cirurgiões, exímios cirurgiões, porque operam doenças muito avançadas, coisa que não se existe na Dinamarca, na Suécia, entendeu? Nos Estados Unidos. Então, para chegar às dimensões dos tumores que a gente tem que ter um sistema de saúde com muitas complicações, viu? E tanto a questão da complexidade, como também do desenvolvimento da habilidade para lidar com elas. Né? Não, com certeza. Que foge não só da parte técnica, mas um cirurgião oncológico, você como pediatra, muitas vezes atende crianças com sintomas e sinais de neoplasias, ele tem que ter um preparo mental também. Então o médico ele tem que ter um preparo mental muito forte para que aquilo ali não acabe levando a uma depressão, a uma mudança de hábito, porque é normal o cirurgião oncológico estar diante do câncer, e muitas vezes do câncer avançado, do câncer sem cura. É um desafio para você questionar as suas próprias limitações e também lidar com sentimentos que você é humano e tem a empatia também, né? E aproveitando nesse aspecto, você já escreveu sobre esse aspecto, não foi? Eu queria que você falasse também como é que você lida com esse aspecto humano e o quanto isso impacta e como você supera a sua capacidade de resiliência diante dessa situação. Eu lembro, na primeira semana minha no Instituto Nacional do Câncer, Cláudio, a gente, na grade a gente era obrigado a dar alguns plantões como cirurgia, nas emergências oncológicas à noite, né? E no meu primeiro plantão, eu tive que preencher 10 declarações de óbito. E assim, aquilo ali me impactou. Então, eu disse, onde é que eu estou?
E convivendo, a gente lá, quem faz cirurgia oncológica, passa 6 meses em um hospital só de cuidados paliativos, com 6 andares. E aquela experiência nesse hospital de cuidados paliativos ampliou o meu horizonte, ampliou a minha humanidade. Então eu estava diante de um hospital que tinha belas enfermarias, com crianças, com adolescentes, com idosos, com uma doença que já era considerada incurável. E naquele hospital de 6 andares tinha uma emergência, porque esses pacientes poderiam ter apendicite, colecistite, entendeu? E a gente, quando fala de cuidados paliativos, a gente fica achando que o médico paliativista não deve investir no paciente, né? Quem não conhece, mas na verdade é o médico que mais investe no paciente. Ele tenta garantir para aquele paciente uma qualidade de vida. Eu sempre tive uma atração muito grande pelo paciente moribundo. Então, lá no INCA, quando chegava, eu fazia questão de cuidar, porque eu entendia que aquele paciente moribundo com câncer avançado, ele estava na fronteira entre o céu e a terra. Então, eu queria uma espécie de um mensageiro para o lado de lá. Eu queria, então, fazia a barba dele, cuidava, o curativo com o maior zelo do mundo, para que quando eu assinasse o atestado de óbito, se possível, colocasse lá, foi tratado com humanidade. Para quando ele chegasse lá, com essa declaração de óbito, do outro lado da cortina, tá, da vida, o meu Deus, que é igual ao Deus de muita gente, tá, ele recebesse aquela informação como existisse assim, ó, vale a pena. Então, sempre eu tive esse interesse, uma atração de cuidar dessas pessoas que não têm, muitas vezes, como se diz, um pistolão, tá? Me atraía. E aí eu decidi escrever um livro sobre humanidades médicas chamado Semente de Mostarda, Oncologia de Qualidade com Humanidade, baseado na parábola do grão de mostarda, que é aquela parábola bíblica que diz: se você plantar um grão de mostarda num terreno fértil, que eu considerei o coração, né? Dali poderá nascer uma grande árvore, cujos galhos e frutos, as flores e frutos alimentarão muitos pássaros, né? Então, o pássaro seriam nossos pacientes. E a nossa missão como árvore, médico, sociedade civil, Conselho Regional de Medicina, da qual a gente faz parte, seria abrigar e acolher esses pacientes. E aí, na verdade, esse livro, eu quando falando com colegas espíritas, eu disse, eu praticamente psicografei esse livro, utilizando o termo mais espírita. Na verdade, quem ditou as palavras foram os sofrimentos dos meus pacientes, que eles chegavam para mim de uma certa forma e eu tentava traduzir em palavras. Nunca fui descrever, Cláudio. Foi uma coisa que assim foi naturalmente acontecendo. Eu via que as pessoas gostavam da forma como eu escrevia, tá? Elas se emocionavam algumas vezes, outras vezes deixavam reflexiva, mas sempre tentava passar a mensagem. Então, na verdade, aquele livro tem muitos autores, são os pacientes, muitos já se foram, outros estão aí, entendeu? Mas é um livro reflexivo, que quem lê também fala um pouquinho da minha vida pessoal, no meu ambiente familiar, que eu acho que é a estrutura que mantém o médico, seja ele cirurgião ou não, na linha de batalha, com aquela sensação que ele tem que cumprir um dever com a sociedade. Você que estudou em escola pública, você tem um dever de dedicar um tempinho à escola pública. Não se dedique apenas a ser o particular, não. Eu acho que a gente tem essa obrigação, Cláudio. A gente estudou anatomia, então a gente tem esse dever. Então, se não for por caridade, seja por um dever oficial que a gente tem. Eu acho até que todo médico deveria ser obrigatório como serviço militar. Meu amigo, dedicar um tempo, tá, àquelas pessoas que mais precisam. Que são muitas. Nós temos um país continental, então vale a pena. E muitos serviços são essas pessoas que adicionaram a gente o conhecimento necessário para ter habilidade, para distribuir essa habilidade para muitas pessoas que tanto têm condições como não têm. Então, elas contribuíram de alguma forma.
Eu lembro que tem um livro muito bonito, Sim. A Morte é um Dia que Vale a Pena Ser Vivenciado, de Cláudia, né? É uma médica paliativista, né? E ela coloca justamente essa questão. A finitude é a coisa mais certa que a gente tem na vida. Exatamente. E no momento de dificuldade é que a gente expande o grau, a capacidade de consciência, né? E esse trabalho que você faz, sem dúvida, é um trabalho que impacta muito na vida da pessoa quando você percebe que tem uma pessoa humana do outro lado. Eu lembro que quando eu estava lá no Instituto Nacional, quando chegava um paraibano, geralmente eles ficam alojados nas favelas do Rio de Janeiro, e que quando ele chegava naquele hospital gigantesco, que do lado da mesa tinha alguém com sotaque parecido com o dele, ele se sentia seguro, viu? E eu fazia questão de dizer assim, ó, fique tranquilo, que a gente veio do mesmo local e eu vou fazer o possível para resolver o seu problema. Então, essa relação que a gente, relação médico-paciente, é uma relação de confiança e chega como um fio. Então, cabe a você fortalecer aquele fio. Como é que você fortalece? Tendo o que você falou, Cláudio, empatia. Muitas vezes o paciente, a gente vai discutir um caso sobre câncer, mas vale a pena, vem cá, da zona rural, como é seu nome? O senhor é de onde? Qual a cidade? Conhecer é agricultor? Com que você está lidando. O senhor ainda planta? Então, coisas além do que o aspecto de uma anamnese específica. Saber se conhece o caramujo ou não. Meu amigo, vai além da medicina. E hoje, com a tecnologia, com a robótica, com a inteligência artificial, a gente precisa resgatar esse perfil do médico que a máquina não substitui, porque a pessoa quer outra pessoa do outro lado. Exatamente. Então, assim, o futuro, há quem diga que o futuro não existe e nem o passado existe mais. O que existe é o presente. O atual. Mas as perspectivas que a gente tem hoje em dia, com a robotização, com os robôs, eles têm um aspecto que melhora muito. A gente hoje, por exemplo, vai estudar anatomia no holograma. Então você vai tirar as partes com óculos de realidade virtual. Aquilo ali serve para tratar muitos pacientes depressivos, colocando em situações de uma espécie de eletrochoque. De simulação. Então, os robôs não tem como, não dá para frear. É inquietude. Se você analisar que até uma época atrás, as pessoas que moravam em cavernas e só viam fogo quando tinha um relâmpago queimando um tronco de árvore, veja de onde evoluiu a inteligência humana, daquelas pessoas que não tinham nada, Cláudio. Olha o nível que a gente chegou de inquietude. Chegou a ultrapassar a barreira da estratosfera e ir na Lua. Agora estão querendo levar o homem. Então, é da inquietude, meu amigo. Isso eu considero celestial. Tá? Mas a coisa fundamental você falou. A humanidade nunca vai ser substituída. É ela que dá o calor do outro lado. É a humanidade que vai dar aquela sensação de confiança, aquela expectativa do paciente poder realizar o tratamento com segurança com aquele profissional. E particularmente dar atenção e escutar o que a pessoa tem para dizer. É aquilo que eu falo. Se você escutar, tiver um pouquinho de atenção, às vezes o paciente ele dá o próprio diagnóstico que ele tem. Você só precisa escutar. O que é que a gente vê hoje? Consultas de 5 minutos, a preços aviltantes, às vezes um preço irrisório. O médico vai lhe escutar 1 minuto e pode sair caro depois para você. É o fast food. Exatamente. Da medicina. Hoje em dia também, Cláudio, se perdeu um pouquinho do rito, do respeito. Eu gosto do rito. Eu fui aquele aluno que o professor chegava, eu tinha ele como referência. Então, se eu estivesse falando, no momento que o professor entrasse, eu me calava, adotava uma postura. Hoje o professor chega, os alunos não são todos, mas quase todos continuem com o celular, entendeu? E falando, então muitas vezes os professores passam 10 a 15 minutos lá para poder estipular o silêncio, porque os alunos estão doentes, eles estão viciados com o celular. Eles sentam com o celular, eles comem com o celular. Então, assim, eu até brinco com os evangélicos, com os católicos. Jesus viesse hoje, ele ia passar e ninguém ia ver, porque o pessoal estava com o celular por onde ele estava passando. Entendeu? Então, assim, cabe a nós médicos
assegurar esse valor tão importante que é a relação médico-paciente. Hoje a gente tem a telemedicina, que é importante para lugares remotos, Cláudio, tá? E hoje você pode fazer um eletrocardiograma, um cardiologista lá no Instituto do Coração, dar um laudo a um paciente lá numa zona indígena. Isso é importante demais. Quem é que não dá valor a isso? Exato. Tá? Mas em determinado momento, aquele paciente cardiopata, ele vai estar de frente a um médico. É importante que ele seja tratado de uma forma humanizada, porque aí é o acolhimento. A humanização nada mais é do que um abraço do coração. É isso aí que eu penso. Bom, Clécio, infelizmente a gente está chegando ao fim, mas eu queria que você desse uma mensagem nesse Julho Verde, para quem está nos ouvindo, uma síntese do que a gente falou e dessa sua mensagem final. Cláudio Orestes, muito obrigado pelo convite ao CRM, né, esse podcast maravilhoso. É uma forma da gente devolver à categoria médica informações relevantes, né, privilegiadas, passadas no liquidificador do conhecimento, tá, da maturidade. Então, o Julho Verde é isso aí, pessoal. É o mês, tá, que a gente alerta para os sinais e sintomas do câncer de cabeça e pescoço, presença de feridinhas que não cicatrizam, sobretudo em peles brancas, feridinhas na cavidade oral, um limite de 2 ou 3 semanas. É sinal que você tem que procurar. Mudança de voz, sobretudo em pessoas que fumam e bebem muito. Existe uma questão de um vírus também, que é o HPV, Sim. que provoca o câncer de colo de útero, as mulheres já sabem, provoca o câncer de pênis no homem também. E a importância da vacina. E provoca o câncer de garganta. O Ministério da Saúde iniciou a campanha, Cláudio, vacinando quem? As meninas, mas depois viu que na periferia essas crianças eram sexualizadas, também os meninos. Exato. Então, tanto os meninos quanto as meninas. Então, daqui a 15 anos, a gente não vai ter mais câncer provocado pelo HPV na orofaringe, não, por conta da prevenção. E assim, é um mês que a gente dá o alerta. Então, você pode procurar seu médico na atenção básica. A gente confia que ele vá suspeitar do diagnóstico. E mais importante do que a velocidade, Cláudio, é a direção correta. Porque se eu corro a 300 km por hora na direção errada, eu nunca vou chegar ao meu alvo. Mas se eu me direciono para o local correto, mesmo numa caminhada passo a passo, com certeza num momento eu chego. Então, o nosso objetivo, enquanto sociedade brasileira, enquanto Conselho Regional de Medicina, é alertar a sociedade justamente para isso. E na necessidade de um mau atendimento, de um descaso com o paciente, tem como acionar o Conselho Regional, a autarquia federal, cuja missão é salvaguardar o bom atendimento, tanto as condições para os médicos, como, sobretudo, para os pacientes serem bem acolhidos. Então, essa é a mensagem que eu dou. Confie sempre no seu médico. Seu médico é seu melhor amigo nessa fase triste que muitas vezes vai lhe acometer, que há quem diga que a gente nasce com 2 carteiras de identidade, das pessoas saudáveis e das pessoas doentes. E quando em algum momento a gente for utilizar essa carteira da pessoa doente, que a gente do outro lado não encontra um robô, encontra uma pessoa humana. E aqui eu tenho um exemplo, né, do senhor como um grande humanista que é, tá? E dizer da minha alegria de estar conversando contigo, Cláudio. Permita o Cláudio, porque é amigo hoje, mas até um tempo atrás era sempre doutor Cláudio Orestes, pessoal. Mas pelas relações de proximidade, eu tirei o doutor para humanizar mais a nossa relação. Muito obrigado. Eu só tenho a agradecer, Clécio, pela excelente bate-papo, né, e pelo conhecimento adquirido com você. Muito obrigado e vamos adiante. Né? Vamos adiante.